Olá a todos, aqui é o Max Srinivasan. Espero que você esteja tendo uma conferência maravilhosa. Obrigado por me convidarem para falar aqui para vocês. É uma honra. Gostaria de compartilhar com vocês algumas ideias que aprendi ao longo do meu caminho e algumas das coisas que eu implementei no BNI. E como vocês sabem, eu estou no BNI há 15 anos e desempenhei diferentes funções como diretor executivo, diretor nacional e presidente de marketing. Então, hoje eu vou compartilhar com vocês algumas dicas e ideias sobre como você pode liderar sua organização em tempos difíceis como este e algumas das lições de vida ao longo do caminho. Com isso, vou abrir minha apresentação rapidamente e vamos iniciar. Ok? Então vou começar com minha jornada por essa história, uma viagem ao Egito que eu realizei há vários anos atrás. Acho que foi por volta de 2007 ou 2008, não me lembro exatamente. Viajei para o Egito com um grupo de amigos, 15 ou 16 amigos, de diferentes partes do mundo. Estávamos visitando o Egito para aprender mais sobre nós mesmos. Não era uma viagem de família, estava cada vez mais claro isso para nós. Então eu era uma das pessoas daquele grupo que iria visitar a pirâmide de Gizé. Quantos de vocês já visitaram a pirâmide de Gizé? Eu sei que agora não estamos podendo viajar, mas você já visitou a pirâmide de Gizé? Coloque sim ou não na barra de chat. Deixe-me ver quantos de vocês. Maravilhoso, maravilhoso, muito obrigado. Então, alguns de nós já visitaram a pirâmide de Gizé e quando visitamos as pirâmides, há possibilidade para que a gente entre, desça as escadarias e tenha a oportunidade de entrar na tumba do rei. Então, antes de contar a minha história de como entrei naquela tumba, vou compartilhar com vocês minha história, uma história de quando me mudei dos Estados Unidos para a Índia. Eu voltei para a Índia em 2003, 2004, e eu estava abrindo um escritório na Índia para apoiar nossas operações dos Estados Unidos, e uma das noites, já que seguíamos o horário de turno dos Estados Unidos, eu costumava trabalhar até 2, 3 horas da manhã, e um dos dias eu estava descendo o elevador em um prédio de 18 andares. O elevador literalmente parou, ele apenas parou. Não sei se algum de vocês já ficou sozinho por meio da noite preso em um elevador. Oh meu Deus, isso foi muito assustador, e isso realmente foi assustador. 15, 20 minutos comecei a gritar, tentei ligar para minha assistente, para o gerente do prédio, qualquer pessoa, e naquela época desenvolvi claustrofobia. E esse trauma levou anos para que eu pudesse superar. Foram muitas sessões de programação neurolinguística e coisas desse tipo, e com o passar do tempo fui capaz de superar. Então, agora avançando rapidamente para esta viagem ao Egito, às pirâmides, quando vocês lembram, quando você entra numa pirâmide, não tem mais de 1 metro de altura, então quando você entra, você tem que abaixar sua cabeça, em seguida entra em uma escadaria que desce. Foi então que meus amigos, junto com o guia, chegaram na entrada da porta, e então era a hora de entrar, mas quando eu espiei para dentro, percebi que estava muito, muito, muito escuro. E eu estava com medo. Comecei a pensar no que tinha passado, aquele sentimento de ficar preso no elevador fechado. Imediatamente o medo começou a vir à tona. E eu estava com medo. Então eu disse aos meus amigos que não sabiam o que estava acontecendo comigo. Eu só falei para eles irem em frente, que eu iria ficar ali. Então os meus amigos desceram para a tumba do rei e eu acabei ficando para trás. Quando cheguei lá fora de volta, um dos guias turísticos estava lá fora e me perguntou: por que você não vai? Eu disse: são muitos degraus. Eu, na verdade, estava me enganando. Mas quando eu estava saindo, eu pensava comigo: eu vim até o Egito e esse era um dos meus sonhos. Meu sonho era entrar na tumba do rei. E o que eu estava fazendo agora? Eu estava desistindo disso. Olha só o que eu estava fazendo. Eu estava ali com medo, eu estava me martirizando, me culpando. Foi então que senti nos meus ombros uma mão muito firme. Nos meus ombros, tudo bem? Imagine, você está sozinho e a primeira coisa que vem à sua cabeça é um tipo diferente de medo. O que estava acontecendo? Eu não sabia. Era um ladrão, mas não era assim. Era uma mão gentil, mas firme, nos meus ombros, e ela começou a me girar
me direcionou de frente para o outro lado e lentamente me guiou até a entrada do túnel. E aquele guarda, um guarda alto, vestindo uma túnica marrom, embora ele fosse muito alto e muito forte, sua mão era gentil. Ele realmente me virou e me disse dando as mensagens, me puxando de verdade. Ele estava me dando sinais e então ele começou a andar para trás, ok? Não conseguia entender a língua dele e ele não conseguia entender a minha língua, mas eu podia facilmente perceber que ele estava me guiando para segurar o corrimão e andar para trás. Então, quando eu estava olhando para o túnel anteriormente, de frente, eu estava realmente com medo e tudo que o guarda fez foi segurar meu ombro, me virar, me girar e me pedir para andar de costas. E então eu estava voltando, tudo que eu estava vendo era a luz no topo do túnel. Meus medos foram embora tão lentamente que eu estava olhando para a luz e caminhando quando passo a passo, então me surge um corredor. Felizmente para mim, pude ouvir meus amigos. Eles já tinham subido outro lance de escadas para entrar no túmulo do rei. Eu superei aquele medo de andar sozinho naquele corredor e subi finalmente, fui ao túmulo do rei e realmente aproveitei meu tempo lá, vendo e experimentando toda aquela áurea ali dentro daquele túmulo. Mas o motivo pelo qual estou lhe contando essa história é que, graças a esse guarda, ele está lá do lado esquerdo da fotografia. Eu tirei essa foto quando ele veio para dentro da tumba. Quando ele entrou mais tarde, todos os dias de trabalho, como agora, estamos passando por muitos desafios, mas graças a esse guarda, eu realizei meu sonho. Ele acabou fazendo com que eu mudasse perspectiva. Então hoje, nessa conferência que você está participando, talvez haja um palestrante que você está ouvindo, um colega, alguma das sessões, pode acontecer uma pequena ideia e uma mudança na sua chavinha que aconteça na sua cabeça, onde você possa superar um medo ou que seja algo para realizar algum dos seus sonhos. Eu não sei o nome desse guarda, eu realmente quero agradecer a ele, mas eu definitivamente compartilho essa história na maior parte das conferências que eu participo. O que eu aprendi com isso, quero falar uma coisa, voltar um pouco, compartilhar com vocês como tornar as coisas possíveis. O que acontece é que no dia em que nos deparamos com tantas coisas, queremos realizar aqueles propósitos na vida e talvez seja lançar um produto, um novo negócio, talvez seja começar uma nova equipe do BNI. E quando a gente olha para aquelas coisas que nós temos para fazer na nossa mente, muitas vezes está na nossa mente, na maior parte do tempo você vai ficar pensando e tentando descobrir como fazer isso. Coloque sim no seu chat, se você normalmente sente isso, você vê aquele problema do o que para o como fazer. Coloque no chat. Muito bem, obrigado, muito obrigado por compartilharem. Então vou compartilhar com vocês o que Roger Hamilton me disse alguns anos atrás, quando eu fui alguns anos, quando eu estava numa outra empresa, visitando uma empresa. Ele me disse: Mac, sempre que há um problema para resolver, você deve perguntar como. Ok? Imagine que é uma enorme parede de tijolos onde você é a solução do problema. E então ele diz: quando nossa mente começa a pensar como fazer a resolver o problema, sua mente tenta brincar com você. Então essa é a pergunta do como. Em vez de perguntar como, pergunta quem. Quem já fez isso antes? Se você voltar ao exemplo anterior daquele segurança, ele sabia a solução para o problema, para o meu problema. O meu problema era o medo de olhar e subir aquela escada. Tive que mudar a minha mente. E era assustador, mas o guarda, ele sabia como resolver aquilo. Ele já tinha feito aquilo, ele já conhecia a solução e ele sabia como fazer. Então, sempre que você tem um desafio, um novo projeto em que você está trabalhando, você sempre vai se perguntar como fazer. Mude de como para quem já fez, quem pode fazer. Pergunte-se. Isso é exatamente a mesma coisa que fizemos em 2020. O BNI, sob a liderança do Graham Miller, ele foi quem disse que podíamos redescobrir como fazer reuniões através das reuniões online por conta de tudo que nós estávamos passando. E tivemos várias pessoas, Dan Haggerty, Robbie Guereca e tantos outros que nos ajudaram a fazer isso. Então, basicamente, esse é o processo. Sempre que você tem um problema ou quer resolver algo, realizar algo, você faz com que as coisas passem do impossível para o possível.
Você sempre pergunta quem já fez isso, quem fez isso antes de você, quem pode orientar a fazer isso, quem devo contratar para fazer isso, com quem posso fazer uma parceria para realizar isso. Então essas coisas começam a se encaixar. Coloque isso no chat se isso realmente faz sentido para você, se esse conceito realmente faz sentido para você. É um conceito brilhante que aprendi com Roger Hamilton. Mudar a pergunta do como para quem. Coloque quem na barra de chat para que eu possa passar para a próxima parte. Excelente, ótimo, muito bem. Até agora, tudo certo? Tudo bem até agora? Vamos dar uma olhada nesses líderes maravilhosos. Foi uma foto que tiramos na Polônia em alguns anos atrás, na conferência global que nós participamos. Eram incríveis líderes que estavam participando, mais de 70 países de todo o mundo. Portanto, hoje vamos falar sobre liderança em tempos desafiadores. Então, o que é a liderança em tempos desafiadores? Eu amo esse mentor, o Patrick, e ele disse que alguns líderes trabalhando em uma empresa, por exemplo, às vezes precisam de uma liderança diferente em uma empresa que já é grande. É um tipo diferente de liderança que está em jogo, então ele é um diferente tipo de liderança necessário. Então ele começou a explicar o que era preciso para ser um líder assim, em suas palavras, um líder em tempos de guerra e um líder em tempos de paz. E agora estou aplicando isso para nós no BNI, uma vez que é necessário executar. Estamos em momentos desafiadores, como você administra o seu negócio, a sua organização, mas em tempos radicais, como esses, tempos desafiadores, e em tempos normais, quando todas as coisas voltarem ao normal como eram. Então, essas são algumas coisas que ele compartilhou. Existem 5 diferenças entre ser um líder em tempos de guerra e ser um líder em tempos de paz. Eu vou passar por esses 5 slides para explicar esse conceito. Então, a primeira coisa que ele disse, que em tempos de guerra, quando as coisas estão realmente assim, imagine quando você está em um tempo realmente onde tudo ao seu lado está uma loucura. Então você é aquele que está fazendo várias coisas, você é o gerente financeiro, você está administrando o seu negócio, você está fazendo o RH, você talvez esteja desenvolvendo um produto, você esteja fazendo marketing desse produto. Portanto, em um dia ruim, durante a fase de inicialização desse seu negócio, pode levar muitas vítimas, muitos problemas ao redor. Quando eu digo baixas, pode haver muita perda dos seus negócios, mas em tempos de paz, uma vez que sua empresa tenha sido estabelecida, um dia ruim não afetará muito. Você diz, ok, é apenas mais um dia ou apenas algo que não deu certo. Então, em tempos de guerra, em tempos difíceis como estamos, como agora, as pessoas, às vezes, elas agem com o coração, ok? Com as suas emoções. E isso é o que acaba dando as visões para ela. Foi isso que o Graham viu quando mudamos para o online, estabelecemos essa visão, mudamos esse conceito. E o que você fala com o coração, com a emoção, quando as coisas estão normais, o seu negócio está em paz, as pessoas seguem esses líderes pela sua inteligência, por causa do conhecimento, as coisas estão mudando, mas eles gostam dos líderes, gostam das empresas, gostam da inteligência e coisas assim. Normalmente, em tempos de paz, o líder é alguém que passou pela própria escolarização, se reequilibrou, organizou a empresa para os círculos certos, para as coisas corretas, concluindo todo o seu processo educacional para realmente estar ali como um líder. Mas em tempos de guerras, as coisas às vezes precisam ser articuladas em meio à batalha. Agora que você dirigiu uma empresa em momentos de paz, especialmente agora na pandemia, você precisa se adaptar para o que vem. Você precisou se adaptar para essa pandemia. O terceiro ponto é que em tempos conturbados como esse, você precisa se comunicar de todas as formas. Talvez no velho mundo, você sabe, 2018, 2019, antes disso, talvez quando você estava administrando uma organização, talvez você só tivesse o foco, você só estivesse falando por obrigação, mas agora a comunicação, ela é mandatória, você precisa se comunicar. E é exatamente isso que o Graham está nos ensinando. Ele nos ensinou todos os dias, a sua equipe, de imediato, que você precisa se comunicar com as pessoas, fazer um a um com essas pessoas.
falar em grupos pequenos ou em grupos grandes, mas isso não é diferente. Você sabe, todas as empresas precisam fazer isso, mesmo startups. Você lembra quando você era um startup, quando você começou isso e você entrou no BNI? O BNI ajudando pequenas empresas. Eu tenho certeza que você se lembra do estágio de inicialização da sua empresa. Você lembra daqueles dias em que você estava no telefone, ligando, tentando contatar as pessoas, agendando um a um, se flexibilizando para tentar transmitir a sua ideia, certo? Então, entendendo que em tempos de paz não há tantos problemas em falar, mas quando você está em problemas mais desafiadores, você precisa falar, você precisa se comunicar. Em momentos desafiadores como esse, é o tempo de você tomar decisões rápidas. As pessoas estão esperando que você tome decisões rápidas, ok? Porque você está sentado do outro lado da sala, focado na sua organização, olhando para você, e a liderança estão olhando para essas decisões. Liderança significa tomar decisões. Você precisa aprender a ajustar o seu instinto para poder tomar as decisões corretas e mais rapidamente, ok? E não existe decisão perfeita. Você sempre toma uma decisão e depois trabalha para torná-la ela o melhor ou perfeita. Ok, também não há problemas em tomar decisões erradas, sem problemas, nem toda decisão será perfeita. Mas em tempos de paz, lembre-se, em 2018, 2009, tudo aquilo era muito grande. Você tinha uma maior flexibilidade, mais tempo, você tinha a vantagem do tempo. Você poderia ter comitês. Se você se lembra do filme Ford versus Ferrari, tem um exemplo naquele filme onde o fogo vai de uma pessoa para outra, a animação, aquela energia, até criar, até alcançar aquilo que o CEO queria. E isso leva tempo. No tipo da pandemia em que vivemos agora, no tipo de empresa que estamos operando agora, você tem que tomar as decisões com o que você tem, dentro dos parâmetros, e alcançar o máximo possível. Você tem que tomar a decisão com base em conjunto de circunstância do que está acontecendo agora, ok? Tudo bem até agora? Vamos dar sequência então para mais alguns pontos. Em tempos desafiadores, você sabe, as pessoas às vezes têm que tentar novas coisas. Quando você tenta novas coisas, você precisa quebrar algumas mentalidades e avançar, certo? Então, para você ser capaz de progredir no mundo empresarial, você não sabe quantos erros cometeu ou quantos vai cometer, mas na jornada do BNI Online fizemos muitos primeiros dias, estávamos ajustando o nosso produto, tínhamos dois pilotos, tínhamos os pilotos, nós novamente ajustávamos e ajustávamos para o lançamento. Então, as pessoas se sentem mais confortáveis quando em tempos radicais como esse para arriscar novas coisas, né? Não há problema de interromper alguma coisa que você tentou, que você achava que dava certo e precisa mudar. Às vezes é necessário fazer isso. Em tempos de paz, se você imaginar que as coisas realmente estão funcionando, mesmo quando era antes de 2021, mas se isso tudo estava funcionando, se as coisas não estavam realmente quebradas, você não precisava consertar, porque as coisas estavam funcionando. Você não precisava alcançar a perfeição, mas agora você precisou mudar completamente. Essa é a grande diferença. Então, algumas dicas que eu recebi é sobre, em tempos de paz, um líder, quando ele vai de tempos de paz para um líder em tempos de guerra, um líder de tempos de paz pode se transformar num líder de tempos de guerra, mas administrar uma organização em tempos desafiadores é completamente diferente de administrar uma organização em tempos normais, ok? Então, das duas maneiras você tem desafios, mas se você é uma pessoa que dirige uma organização e no início, como no começo ou nesse momento de pandemia, onde você tem que tomar decisões rápidas, fazer muitas coisas e romper limites para construir uma nova organização, você precisará trazer as coisas, a diferença para a liderança, para a profundidade da organização, que ela seja mais orientada do sistema e não individual, funcionando como sistema. Então essas são algumas coisas que diferem de um negócio em tempos de paz e durante tempos desafiadores. Talvez dê muito mais trabalho, porque quando foram contratados a organização estava funcionando perfeitamente e de repente tudo mudou, o departamento de RH, o departamento de contabilidade. Passei por uma situação mais ou menos como essa quando eu trabalhava nos Estados Unidos, era gerente de uma empresa de software. A minha empresa era uma empresa de 2 bilhões de dólares e eu estava na divisão de Chicago e antes tinha a equipe de RH
e tinha o departamento financeiro, mas quando eu mudei para lá, de repente só não tinha mais esses departamentos, só tinha o Mac. Quando eu fui para a Índia, só tinha o Mac e eu que tinha que fazer tudo, comprar os computadores, criar os links, diferentes tipos de conexões que eu precisava para fazer ligações para os Estados Unidos. Tudo isso eu tive que aprender e uma das melhores coisas que eu fiz foi eu aprendi como eu tinha que lidar com isso, me conectar com as pessoas para levar uma empresa pequena para uma empresa grande. Então eu entendi o conceito da startup. Então você precisa entender agora como as coisas realmente funcionam, desde pequena até grande, para você realmente entrar no jogo e se tornar cada vez mais ágil dentro dos processos para os próximos anos. Pode ser que no futuro as coisas voltem ao normal, mas a administração das empresas elas mudaram de verdade. Então, agora alguns slides onde eu quero falar um pouco sobre liderança e depois disso quero compartilhar mais uma história com vocês, ok? Então, se você recebeu algumas dicas na sessão anterior, coloque isso, até onde eu fui até agora, coloque isso na barra do chat, por favor, compartilhe com a gente se isso está sendo valoroso para vocês, porque é muito importante para mim. Muito obrigado, maravilhoso, maravilhoso, obrigado, ótimo. Então aqui o último slide, que é sobre liderança. Eu tenho algumas situações que eu obtive ao longo do caminho, em diferentes reuniões que eu realizei ao redor do mundo. Liderança significa superar obstáculos e assumir os riscos, certo? Como empresário, você está resolvendo problemas. Todos os dias temos problemas. Você está resolvendo problemas com os seus clientes, com seus fornecedores, com seus vendedores, funcionários. Como um pequeno ou médio empresário, a resposta para resolver problemas é superar obstáculos. Isso significa que estamos constantemente correndo alguns riscos para atingir o objetivo final. Liderança é cuidar dos outros. É muito importante nos dias de hoje. No BNI ensinamos muito a como a gente cuidar de pessoas, se preocupar com o próximo, com o seu coração, mais do que com o lucro. Quanto mais você se torna um membro bem-sucedido, mais você ajuda o próximo e esse sucesso vem do relacionamento com as pessoas. Liderança não significa agradar as pessoas. A única coisa que agrada as pessoas que eu vi é um bebezinho, uma criança. Mas a sua habilidade de tomar as decisões difíceis, sua habilidade de aceitar decisões difíceis, às vezes você pode ter que demitir pessoas, ok? Quer dizer que às vezes é muito desafiador. Às vezes as coisas não estão funcionando como você queria e você precisa tomar decisões difíceis, em qualquer tipo de negócio. Portanto, nós como líderes nem sempre podemos agradar a todos, ok? Então certifique-se de que na liderança, na sua liderança como um líder, você não está aqui para ganhar um concurso de popularidade. Você está aqui para ser efetivo. Você tem que agregar valores aos acionistas, à família das pessoas que estão envolvidas. Liderança é ser uma cultura campeã. No carro com o Dr. Ivan Misner, alguns anos atrás, acho que ele estava visitando a Índia, e como eu estava viajando com ele, vocês sabem, ele sempre menciona que a cultura devora a estratégia no café da manhã. Mas eu comecei a provocar um pouco mais o Dr. Ivan Misner, queria perguntando como que ele sabia, como que ele poderia definir cultura, e ele me explicou lindamente com um processo que diferente, com várias práticas bem-sucedidas. Você sabe, o Dr. Ivan Misner sentado ali do meu lado usando minhas práticas bem-sucedidas, que se tornariam depois previsões para o negócio, e a partir dessas previsões você não negará os valores principais, porque os valores definirão a cultura do seu negócio. Olha que belo processo de passo a passo de definição de cultura. A cultura é muito importante para as nossas equipes do BNI e para o seu próprio negócio. Portanto, vamos aprender a lição do Dr. Ivan Misner quando fala sobre sucesso, sobre os treinos. Portanto, desenvolver uma prática bem-sucedida, como você fez em seu negócio, como a sua equipe faz, e ambos se tornarão previsões, e suponho que temos valores essenciais maravilhosos no BNI. Talvez você tenha alguns valores fundamentais para o seu negócio, certo? Mas a partir daí define a cultura, pois a cultura devora a estratégia no café da manhã.
E a liderança é colaboração. Não se trata de competir um com o outro. Veja os nossos líderes, diretores nacionais, mais de 70 nações, e eles não se competem, eles ajudam ajudam um ao outro para crescerem com suas ideias, colaborando. Com o mundo online, o BNI Online, podemos colaborar muito mais rápido, podemos colaborar, ajudar com uns aos outros, somos capazes de trazer líderes como essa conferência. Então, liderança é sobre colaboração, liderança é encontrar soluções e não se tornar um especialista no problema. Sempre digo que quero me cercar de pessoas muito mais inteligentes que eu, muito mais habilidosas do que eu, portanto, certifique-se de estar cercado de especialistas. Você não precisa ser especialista em encontrar uma solução para todos os problemas do seu negócio. Haverá desafios diferentes. E como eu mencionei no início da minha apresentação, você descobre quem pode resolver para você e sua vida fica muito mais fácil. Liderança significa ser consistente. Para mim, durante muitos anos, isso era uma área onde eu era fraco, não tinha muita certeza sobre isso. Achei que não poderia ser consistente. E isso é algo como um desafio que eu assumi em maio no ano passado, maio de 2020, quando estava descendo o meu... E eu pensei comigo, Mac, você precisa provar a si mesmo que pode ser consistente. Então, comecei o meu jogo. Pensei que algumas pessoas andassem 10 mil passos por dia. Então, quando comecei minha jornada, por que não posso dar 10 mil passos em um dia? Não é até 30 de abril ou o primeiro dia que eu fiz isso, então eu me perguntei se eu posso fazer isso por um dia, posso fazer por 3 dias e se eu posso fazer por uma semana. Então lentamente eu comecei a perceber que consistência é possível. Definitivamente é possível para todos nós. São mecanismos simples, como colaborar. Tudo que eu fiz foi bloquear o tempo na minha agenda. Eu descobri quanto tempo levava para eu realizar e fazer essas etapas. E descobri que levava cerca de 1 hora, 15 minutos para completar 8 mil passos pela manhã. Então, 1 hora e 15 minutos. Então, eu costumava dar 8 mil passos pela manhã no resto do meu dia para equilibrar as pontas. Mas a cada dia, fazendo isso todos os dias, lentamente, acabou um mês. E começou a estabelecer uma meta, outro mês, outro mês, outro mês. Então, eu comecei a completar isso diariamente, 10 mil passos por dia. O YPLI, ele também fez isso. Conheço outras pessoas que fizeram isso. Então, eu disse, se eles podem fazer, eu também posso. Portanto, pode haver algum aspecto em particular, um hábito que você possa desenvolver e começar a ser consistente. Graham nos fez ser consistentes porque encontramos todos os dias antes da pandemia. Costumávamos nos encontrar uma vez por semana, mas nos encontrávamos todos os dias e isso agrega um pouco mais de valor para o nosso negócio. Você sabe, o YPLI, eu converso com ele muitas vezes sobre escalar o negócio e também aquele mecanismo de ferramentas que fazemos nas disciplinas acontecem diariamente, semanalmente, mensalmente e anualmente. Portanto, descubra o que você precisa fazer para adquirir o hábito da consistência, porque isso realmente ajudará você nos seus negócios em diferentes maneiras. Liderança é definir e reiterar a sua visão. Em nossa visão, a visão agora no BNI é chegar a 300 mil membros. 300 mil membros. Um líder pode definir a visão para o seu negócio. Quem define a visão para o seu negócio, sua região e enviar a mensagem constantemente, qualquer membro, você deve ser capaz de perguntar qual é o seu objetivo para a sua empresa, qual o objetivo para a região do seu BNI, qual é a meta para o seu país. Eles devem ser capazes de dizer isso. Você pode perguntar a maioria dos membros da Índia para a meta 2020 e eles dizem que é chegar a 50 mil membros. Um líder constantemente mantém a mensagem sobre a visão. Os líderes é tudo questão de definir a visão, definir a visão certa e em seguida inspirar pessoas. Há uma diferença entre motivar e inspirar. Você as atrai para essa sua visão e as deixa realizar mais do que você definiu para essa visão. Liderar com valores éticos positivos. Liderar os valores éticos positivos, como que ensinamos no BNI, traz à tona o que há de melhor nas pessoas e que traz à tona a organização que leva a grandes resultados. Portanto,
Valores éticos positivos às vezes têm dificuldade, dificuldade no recrutamento, mas a prática é uma coisa difícil de fazer, de modo que quando mais começar a administrar seu negócio, os valores éticos positivos, verá os benefícios a longo prazo que isso resultam. Por fim, vou deixar a vocês uma história, a história de quando comecei minha jornada em 2016 como líder na Índia. Ouvi uma história e quero compartilhar isso novamente com vocês. É sobre esse garotinho. Ele estava andando, ele estava numa praia no litoral e haviam muitas estrelas do mar. Milhares de estrelas no mar ao longo da praia. Haviam milhares de estrelas no mar, ok? E ele estava pegando uma de cada vez e jogando no mar, uma de cada vez e jogando no mar. Pega outra e devolve ao mar. E uma pessoa mais velha de repente chegou para ele e a distância ali ainda, enquanto iniciava sua caminhada matinal, e ele vê o garoto pegando as estrelas do mar e jogando no oceano. E ele caminha até o garoto e diz: Ei, o que você está fazendo? A criança fala: a maré está baixando e todas as estrelas do mar estão aqui e eu vou colocá-las de volta, vou devolvê-las ao oceano para que possam voltar para a água. E o homem rindo ele diz: Garoto, veja, existem milhares e milhares de estrelas do mar. Como você pode saber que diferença isso faz? Que diferença faz? Aí a criança olha para ele, pega mais uma estrela do mar, atira no oceano e diz: Eu fiz a diferença naquela estrela. Na vida daquela estrela. Ele dá mais um passo, joga outra e fala: Eu também fiz a diferença na vida daquela estrela. Então, pessoal, como líderes, eu sei que às vezes é tão difícil ter tantas pessoas, mas uma de cada vez, você pode fazer a diferença na vida dessas pessoas. Todos nós podemos. Todos nós já estamos perto de quase 80 mil membros. Se cada um de nós for lá, escolha uma estrela do mar, mais um empresário, ok? E mostre a eles como eles podem sobreviver à pandemia usando o BNI. Essa pode ser uma jornada incrível para todos nós. Obrigado a todos por me convidarem para a sua conferência. E eu realmente gostei de conversar com vocês. Espero que quando as coisas voltem ao normal, que a gente possa se encontrar pessoalmente. Mas então esse Mac Srenivazan, agora estamos embarcando numa nova jornada para ter 1 milhão de empreendedores e 1 milhão de estrelas do mar que você deseja apoiar e ajudar. Então, obrigado a todos vocês por me dar esse tempo. Tenham uma ótima conferência. Muito obrigado.